Olá, eu sou Jales Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 14 a 17. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para decair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos pelo qual clamamos, Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele para também com Ele sermos glorificados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Abá, Pai. Papai, papaizinho é a tradução que nós aprendemos da igreja, né? A tradução desse Abá. É papai, papaizinho, um jeito carinhoso, íntimo de falar. É assim difícil da gente entender, né? De cair de entrar na nossa cabeça. Quando a gente faz comparações, eu acho que fica mais fácil a gente compreender. Imagina alguém que você admira muito, uma pessoa assim, um artista, não sei, alguém assim que seja muito, não precisa ser de fora não, vamos imaginar um padre ou uma irmã religiosa, vamos pegar aqui alguém de agora, né, dos nossos tempos. Imagina se o Padre Jonas estivesse vivo ainda, quem teve a oportunidade de conhecer o Padre Jonas em vida, né? E teve a chance de ter contato pessoal com o Padre Jonas, né? Pôde ver o quanto o Padre Jonas era um homem acolhedor, de um abraço assim diferente, que realmente acolhia, de um olhar nos olhos e de acolher com os olhos. Ainda que ele tivesse pouquíssimo tempo com você, o Padre Jonas fazia isso. Fazia questão de estar atento, muito atento à pessoa, né? Mas quando que você, mesmo gostando muito do Padre Jonas, né, teria condições de dizer para o Padre Jonas assim: o papaizinho Jonas, o fofinho, o Joninhas, meu queridinho, né? E conversar com ele assim, com essa intimidade. Quando? Né? A gente via grandes amigos do Padre Jonas, de longa data, tratando o Padre Jonas com o primeiro nome, Jonas. Né? Por exemplo, o Padre Léo, né? Outros padres que falavam isso. Às vezes, assim, no meio de todo mundo, chamavam Padre Jonas. Mas quando estavam os dois bem na intimidade, era Jonas. Poucos ousavam chamar o Padre Jonas assim, mesmo padres. Chamava o Padre Jonas de você, mesmo sendo mais velhos ou da mesma idade, mesmo tempo sacerdotal, ele é sempre senhor, por causa do respeito. Há uma distância entre as pessoas santas e nós.
querendo ou não, a gente mesmo entende isso, coloca isso. Se a gente tem um pouquinho de piedade no coração e um pouquinho de humildade, a gente já percebe que aquela pessoa tem uma autoridade por causa da santidade de vida que ela expressa. E a gente trata diferente. É assim. Ou mesmo por aquilo que é a pessoa do sacerdote. E então a gente trata como senhor. Não é verdade que quando há um neo-sacerdote, um padre novinho, 20 e poucos anos, né? Eu que tenho mais de 40, chamo o padre, o diácono já, senhor. Por quê? Por causa daquilo que ele representa. A autoridade espiritual. Eu não estou dizendo que ele é santo, santa, canonizando o diácono ou o neo-sacerdote, mas age na pessoa do Cristo. Ele ministra os sacramentos, ele tem uma hierarquia, está na hierarquia da igreja. Então, o Senhor. A gente enche de formalidades, sem contar outras, autoridades civis, militares, etc, etc, etc. Paulo está nos dizendo aqui que aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, ou seja, é batizado e vive no Espírito, então é conduzido pelo Espírito. É só pedir o Espírito Santo. Você é batizado, você se tornou filho de Deus, mas você pode não agir como filho de Deus. E como não se age como filho de Deus? Não sendo conduzido pelo Espírito. Então, se o Espírito Santo não te conduz, quem conduz é a tua carne. É sua própria cabeça, sua sentença, né? Suas regras. Não é o Espírito Santo. Então ele está dizendo, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo é filho de Deus. Por quê? Porque manifesta isso. Não só é batizado, mas vive como batizado. Então ele está dizendo isso para nós. Todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no amor, no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. E aqui, na nota de rodapé, está dizendo a oração de Jesus no Getsêmanis. Abba, Pai. O que quer dizer para nós? Papai, papaizinho. Você não tem coragem, nós não temos coragem de chamar uma pessoa de autoridade nessa intimidade toda. E ela nem aceitaria isso. Mas Deus permite. E deseja ser chamado assim. Por quê? Porque é conduzido pelo Espírito de Deus que nós falamos assim. Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu. Quando você rezar, chama Deus de Pai. Isso tem que mudar tudo na nossa vida. É claro que nós temos uma barreira grande para essa intimidade, porque nós ainda temos desejos pelo pecado, desejos pela carne, ou se não desejamos tanto, somos suscetíveis à tentação. E aí a gente fica meio naquela balança. Eu não estou mais lá naquela vida de pecado compulsiva, mas um ou outro pecado venial acontece, e aí eu fico meio assim, e minha ação na direção de Deus ainda não é tão convicta, tão decidida. Então, eu amo desconfiando. Então eu não amo direito. O verdadeiro amor, o perfeito amor, diz São João, lança fora todo o temor. E o temor é por quê? É porque nós não somos perfeitos e ainda temos pecados em nossa vida. E o temor é justamente de quê? Porque Deus é santo, puro, não tem pecado, não tem trevas nele, é só luz. Primeira carta de São João, então a gente fica com medo de se aproximar. Mas se a gente é conduzido pelo Espírito e vai buscando as obras do Espírito e não da carne, nós nos aproximaremos com confiança, como diz lá na carta aos Hebreus, porque ele é um sumo sacerdote, mas não somente por ele ser sumo sacerdote, mas nos aproximaremos do Pai para dizer
Abba, Pai. Com esse coração de filho. Com a confiança de filhos. Não é verdade que assim o padre muitas vezes nos fala na missa algo assim, com a liberdade, com a confiança de filhos e a liberdade no Espírito, algo assim. Ousamos dizer, Pai Nosso. Ele puxa o Pai Nosso, né? A confiança de filhos e a liberdade. Eu não lembro direitinho a frase, mas algo semelhante a isso você vai se recordar. Ousamos dizer, Pai Nosso. É isso aqui. Só que Paulo está dizendo, nós somos herdeiros. Herdeiros. Versículo 16. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar. Ou seja, nos dá essa certeza que somos filhos de Deus. Nos garante o próprio Espírito Santo. Ele dá essa certeza, essa confiança ao nosso coração. E é 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Pois sofremos com Ele para também com Ele sermos glorificados. Para imitar o Filho. Quem é o Filho? O Filho é Cristo, é Jesus. Ele é o Filho. Nós somos filhos também, adotivos. Por causa dele, por causa de Jesus. Jesus nos trouxe consigo, nos leva consigo. Por isso nós somos filhos de Deus. Recebemos dele o perdão dos pecados, fomos batizados, recebemos o Espírito Santo. Ele nos fez filhos, como ele. E aí a gente segue a vida dele para merecer a mesma herança. Paulo está dizendo a mesma herança. A gente não entende isso não, eu não entendo. A gente sabe que é muito maior do que a gente pode imaginar. A teologia, né, os teólogos nos dizem que é a vida de Deus, a vida eterna, a grande herança. Deus vive para sempre e é feliz para sempre. É isso que a gente vai ter. É uma felicidade que a gente não conhece. Não conhece. Toda a nossa imaginação a respeito do céu, né? Daquele lugar com tudo branquinho, aquela paz, aquele mar. Nem mar vai existir mais, diz a palavra de Deus, né? Que é símbolo do mal, né? Não o mar físico. Mas o mar físico é sempre na Bíblia símbolo do mal, das forças ocultas. O mar já não existe mais. Não haverá mal. Ou seja, nós não temos ideia do que é a felicidade no céu. Não temos. Mas é isso que nós herdamos em Cristo Jesus. Quer herança maior? Eu não sei o que o teu pai, tua mãe te deixou de herança. Talvez você tenha herdado uma empresa, tenha herdado uma casa, herdado um carro, ou herdou uma dívida, né? Pode ser. Eu não sei. Talvez seu pai tenha deixado, sua mãe tenha deixado uma herança espiritual para você, a fé católica. Entre tantas coisas que a gente pode considerar como herança. Muitas coisas. Eu não sei o que foi, mas nada neste mundo vai se comparar à herança que nos está prometida. E a herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, é importante que a gente deixe algo, né, de importante para eles, tanto para o sustento material, mas sobretudo como herança espiritual. Nada disso supera o que Deus tem para nos dar. E porque somos herdeiros, é porque somos filhos. Teu pai é Deus, já pensou? Teu pai. Teu pai é Deus. Meu pai é Deus. Nosso pai é Deus. É tão absurdo, humanamente falando, que a gente precisa da fé para acreditar nisso. A gente precisa de muita fé para poder dar conta de dar passos nessa direção. Por isso vamos pedir a fé nesta palavra,
para que a gente, quando rezar, reze sabendo que Deus é nosso Pai. E que podemos e devemos confiar nele porque ele nos ama como ninguém. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Essa é uma grande promessa. Mas é também um princípio eterno, viu, gente? Então vamos anotar aí também. Princípios eternos do 14 até o 17. Porque é uma regra. Se somos filhos, somos também herdeiros. É um princípio. Não muda. Uma coisa está ligada à outra. Entende? Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia toda com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Então, está feito o convite. Vamos juntos. Todos os dias tem vídeos aqui no canal e aqui na descrição você encontra tudo o que precisa para fazer conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.